Olá, meus queridos, eu aqui de volta. Vamos falar um pouquinho agora a respeito de isomeria, começando a falar sobre isomeria constitucional. Pessoal, esse capítulo está na página 456, tá? E vai até a página 462. Vamos falar do título isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação, isomeria funcional e tautomeria. Então, esses são os tópicos da aula de hoje. Então, voltando para o capítulo. O capítulo é isso aí, isomeria constitucional. Então, para começar, galera, é importante falar primeiro o que é o isômero. O que é um isômero, galera? Isômeros são moléculas, tá? Que possuem a mesma fórmula molecular, ok? Mesma fórmula molecular, porém, são de funções diferentes ou são moléculas diferentes. Oi, professor, como assim? Vou dar um exemplo para tornar isso mais claro. Por exemplo, o 1-butanol. Perceba que eu tenho aqui o H ligado a um radical, certo? No caso aqui, o radical é o butil. Beleza? Observe o seguinte, galera. Qual que é a conte os carbonos e conte o oxigênio e hidrogênio? Vai perceber que a fórmula vai dar C4H10O. Já o etoxietano, ou seja, um éter, no qual eu tenho etil de K e etil de K, então eu vou ter a mesma fórmula, C4H10O. No entanto, se observarmos, são substâncias completamente diferentes. Por exemplo, o álcool, que nós representamos aqui na primeira linha, ele tem um ponto de ebulição de 118 graus Celsius, certo? Já o éter, que representamos na segunda linha, tem um ponto de ebulição de 35 graus Celsius. Tem funções diferentes, aplicações diferentes, ou seja, são substâncias diferentes. Muito embora tenham a mesma fórmula molecular, são substâncias diferentes. Ok? É importante falar, pessoal, que nós vamos ter dois tipos de isomeria, tá? E quais são elas? São a isomeria fórmula estrutural e tenho ainda a isomeria espacial, tá? São os dois tipos que nós vamos estudar neste e no próximo capítulo, beleza? Prosseguindo aqui, ó. Isomeria plana. Então, o tópico de hoje é a respeito de isomeria plana. O que é a isomeria plana? Então, antes de falar sobre isso, é importante falar um nome sinônimo de isomeria plana. Falamos também de isomeria constitucional. Então, ó, uma forma que eu gosto de explicar isomeria constitucional é o seguinte. Vou utilizar aqui um recurso aqui para explicar para vocês. Observem, por exemplo, aqui essa molécula, certo? Essa molécula que eu estou mostrando com o mouse, certo? Perceba que a mesma molécula, perceba que a molécula é diferente, mas o que é igual nela? Ela tem a mesma quantidade de átomos de hidrogênio, mesma quantidade de átomos de oxigênio e tem a mesma quantidade de átomos de carbono. O que é diferente dessas duas estruturas? Se você observou bem, é diferente a forma como esses átomos estão conectados, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho, muito embora a cadeia seja igual, a cadeia principal seja igual, eu tenho aqui o H ligado a duas posições diferentes. Então, vão resultar em moléculas diferentes, ou seja, a constituição dos átomos, a conectividade, a forma como eles estão ligados é diferente, ok? Então, este é o primeiro tipo de isômero, que é o isômero constitucional. A constituição, a conectividade é diferente, ok? O primeiro tipo, dentro da isomeria constitucional, isomeria plana, é a isomeria de cadeia, certo?
Então, ó, o que é a isomeria de cadeia? A isomeria de cadeia é quando eu tenho exatamente a mesma fórmula, igual nós vimos, conceito principal de isômero, e temos também quase o mesmo nome, só que a cadeia está organizada de forma diferente. Como assim, professor? Vamos a um exemplo para deixar isso mais claro para vocês. Ó. Perceba no caso aqui, ó, eu tenho aqui uma sequência de 1, 2, 3, 4 carbonos. Qual que é a função que eu tenho aqui? Hidrocarboneto, tá? Que tipo de hidrocarboneto? Carboneto de ligação simples alcano, certo? Então eu tenho um alcano, beleza? 4 carbonos, cadeia linear normal. Aí, ok. Vamos dar nome a ele? Met, et, prop, but. Então tem um but, somente ligação simples, an, função do carboneto, o, tem um butano. Ok. Agora observe o seguinte, ó, aqui quantos carbonos eu tenho? No total, 1, 2, 3, 4. Tem 4 carbonos. Porém, quem é a cadeia principal? A cadeia principal aqui nesse caso é quem, ó? Esse aqui, ó, certo? Met, et, prop. Então agora a cadeia principal tem 3 carbonos. Então vai ser um prop, an, o. Então vai ser um propano, ok. E esse H3 agora passou a ser o quê? Passou a ser um radical. Então neste caso aqui eu tenho uma estrutura ramificada, certo? Então o que eu quero que vocês observem? Na isomeria de cadeia eu tenho a mesma função, a mesma forma molecular, porém as cadeias são diferentes. Cadeias principais são diferentes. Ok? Tranquilo? Beleza, galera. Um outro tipo de isomeria que eu posso ter também é uma isomeria chamada de posição. E é o tipo que eu trabalhei no início desse capítulo. Isomeria de posição é quando eu tenho o quê, galera? Observe aqui nesse caso. Vamos ao exemplo e depois a gente chega ao conceito. Olha só, eu tenho a mesma cadeia principal, CH3, CH2, CH2. CH3, CH, CH3. Beleza, então cadeia principal, idêntica. Só que, no primeiro caso, o H ou a hidroxila desse álcool está ligado na posição 1. No segundo caso, a hidroxila dessa cadeia principal está ligada na posição 2. Então vamos dar nome, ó. Eu tenho um álcool, então, ó, vou dar nome à cadeia principal. Met, et, prop, certo? Somente ligação simples an, ok? E tenho na posição 1 o H. Aí eu coloco 1 ou, beleza? Outro exemplo. Nesse caso, a segunda linha aqui, ó. Met, et, prop. Até agora é igual. Somente ligação simples. An. Só que agora eu tenho o OH, o O na posição 2. Então vai ficar 2 ou. Beleza? Então são substâncias diferentes que variam somente pela posição de um radical ou de um grupo funcional. Ok? Pessoal, ó. Então, ó, mesmo grupo funcional, nós tínhamos álcool nos dois casos. Esse é um exemplo. Pode ser, por exemplo, 2 cetonas, por exemplo. Mesmo tipo de cadeia principal, tinha ambos cadeia linear aqui e cadeia linear aqui, certo? Porém, o que difere? Difere a posição do grupo funcional, que nesse caso é o OH, pode ser em alguns casos, que é importante citar também, uma insaturação. Como assim, professor? Imagina que eu tenho uma cadeia aqui desse tamanho, e a dupla pode estar aqui, pode pular para cá, pode estar na outra ponta, no caso que é análoga a essa de cá. Então, eu também posso ter posições diferentes para uma dupla, certo? E, por fim, o radical, que no caso pode ser um metil, um etil, coisas do gênero, ok? Aqui um exemplo de dupla, ó. A dupla pode estar aqui, a dupla pode estar aqui. No caso aqui eu vou ter, ó, met, et, prop, but. But
Na posição 1, eu tenho uma dupla 1 em função hidrocarboneto, ou mesma função, porém, a dupla está na posição 1. No segundo caso, ó, met, et, prop, but também. A dupla está na posição 1, 2, certo? E tem aqui o en na posição 2, função hidrocarboneto, ou. Então, eu tenho duas moléculas diferentes. Aqui eu tenho o exemplo de radical. Ó. Radical aqui está, CH3 está na posição 1, e tem um CH3 aqui na posição 3. Então, são duas coisas diferentes devido à posição diferente do radical. Então, são três possibilidades aí, galera, que você pode enxergar para isômeros constitucionais do tipo posição. Ok? Agora, ó, um isômero importante, que é um isômero chamado de compensação ou metameria. Tá? Para ter esse tipo de isômero, é importante que nós tenhamos na cadeia uma coisa chamada heteroátomo. O que é um heteroátomo? Lá nas nossas primeiras aulas, um heteroátomo é um átomo que interrompe a sequência de carbonos em certa posição. Ou seja, ele tem que ser diferente de carbono, tá? Então vamos lá dar um exemplo para ficar mais claro. Ó. Por exemplo, ó, eu vinha CH3, CH2, CH2, O. Então eu tinha uma sequência de carbonos e o heteroátomo vem e interrompe essa sequência em certa posição. Ok? Beleza. Então, heteroátomo é um átomo diferente de carbono que interrompe a sequência de carbonos, ok? Importante citar, galera, um heteroátomo, ele não pode estar na ponta, ele tem que estar pelo menos aqui na segunda posição da cadeia, porque se ele estiver na ponta, ele não vai estar interrompendo a sequência, certo? A sequência está finalizando ali, certo? Não entenderam, né? Como assim? Imagina que eu não tenho aqui esse CH3 aqui, tenho só CH2, 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 ó, isso aqui sumiu. Observe que, se eu não tivesse mais um CH3 aqui, a cadeia ia ser homogênea. Por quê? Porque a cadeia carbônica se encerrou aqui. No entanto, ó, como eu tenho um CH3 aqui, então a cadeia não se encerrou. O heteroátomo está interrompendo a cadeia, dividindo ela em certa posição, certo? Dúvidas que ficou a respeito de heteroátomo, dá um toque aí que eu respondo para você, tá? Então, ó, importante sobre a respeito desse heteroátomo. Observem que eu posso ter um isômero de compensação ou metameria quando a posição do heteroátomo varia. Como assim? Ó? Vamos para um exemplo para ficar mais fácil. Ó. Aqui eu tenho ó, um heteroátomo, 2, 3, 4. Então tem um heteroátomo aqui, nesse local aqui. Tá. Nesse caso aqui, ó, 1, 2, heteroátomo, 3, 4 carbonos. Então, perceba que aqui eu estou mais para a lateral e aqui eu estou exatamente no centro da cadeia, no meio da cadeia, certo? Então, aqui eu tenho um caso específico de isomeria de compensação. Então, a isomeria de compensação é aquela que eu tenho a mesma fórmula molecular, eu pertenço à mesma função, tá? Mesma função, tá? E diferencia segundo a posição de um heteroátomo, ok? Exemplo de heteroátomo aqui, nesse éster aqui é um exemplo, oxigênio que interrompe a sequência de carbonos, ok? Há alguns autores, importante frisar, que consideram a isomeria de compensação, ou sinonimamente falam metameria, um tipo específico de isomeria de posição, tá? No entanto, não é uma opinião unânime. É importante falar que há alguns autores que se consideram. Então, na questão, você tem que ver qual linha que o autor segue, tá? No geral, é bem tranquilo, porque vai estar lá a metameria para você. Se você vê uma situação onde tem um heteroátomo que está variando de posição, então você já a marca seguramente como metameria. Não precisa nem ter dúvida a esse respeito.
Tá bom, galera? Beleza. Um outro tipo de isomeria é uma isomeria bem tranquila, tá? E que é relativa a situações onde eu tenho a mesma fórmula molecular, porém, eu tenho uma situação na qual estou trabalhando com funções diferentes, certo? Então, quando eu tiver esse caso, eu vou ter isomeria funcional ou de função, ou seja, mesma forma molecular, porém, funções diferentes. Vou dar um exemplo para deixar mais claro. Ó. Por exemplo, ó, eu tenho aqui um OH ligado a carbono saturado. Eu tenho um OH hidroxila ligado a carbono saturado. Eu tenho a função álcool. Nesse segundo caso aqui, eu tenho o quê? Ó? Carbono, oxigênio, carbono. Então, heteroátomo de oxigênio em uma sequência de carbonos sem carbonila, eu tenho um éter. Essas duas estruturas, elas têm a mesma fórmula molecular, porém são funções diferentes. Uma é álcool e a outra é éter. Ok, galera? Outro exemplo, ó, eu tenho aqui uma cadeia na qual tem a mesma fórmula molecular, porém, ó, carbonila, hidrogênio, radical do outro lado. Aqui eu tenho um aldeído. Aqui eu tenho carbonila, radical e radical. Eu tenho uma cetona. Então, aqui eu tenho um exemplo de isomeria funcional, pois eu tenho a mesma fórmula molecular, porém funções diferentes. Beleza, galera. Por fim, vale frisar o último tipo de isomeria de hoje, que é a isomeria dinâmica ou tautomeria, tá? Ela acontece em casos bem específicos. Quando ela acontece? Ó, quando eu tenho um aldeído e um enol, e quando eu tenho um enol e uma cetona. Não se afobe, eu vou explicar com calma. Olha só. Primeiro caso, ó, eu tenho OH ligado a carbono insaturado, ou seja, carbono que tem uma dupla ligação. Ficou bom, não? Certo? Dupla ligação entre dois carbonos aqui. Então, neste caso aqui, galera, o que eu possuo? Eu possuo um enol, tá? No entanto, é observado um fenômeno no qual essa dupla aqui entre esses carbonos tem a tendência de pular naturalmente para quê? Para entre este oxigênio e este carbono. Então a dupla vem e pula para cá. Esse hidrogênio, por sua vez, ó, vem e pula para cá para compensar. Então perceba que essa estrutura se transformou nessa aqui. Só que quando ela vai, ela também volta. Ela fica assim, ó, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Transforma em uma, transforma em outra, transforma em uma, transforma em outra. Então, nesse ponto, há uma situação onde eu tenho um equilíbrio das concentrações deste enol e deste aldeído, certo? Então, neste caso, eu tive essas duas estruturas são chamados de tautômeros, tá? Tautômeros são isômeros formados pelo equilíbrio entre essas duas estruturas. Como é um aldeído e um enol, vai ficar aldo-enólico, tá bom? Agora, um outro exemplo, ó. Eu tenho uma dupla ligação entre carbonos e essa dupla ligação pula para entre oxigênio e carbono. E hidrogênio, por sua vez, vai lá para outra ponta. Ó. E fica essa bagunça de ficar pulando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E acontece uma coisa chamada equilíbrio dinâmico, tá? Para falar de equilíbrio dinâmico, se você não entende, se você não aprendeu até hoje, dá um toque, porque isso aqui é um tópico que eu preciso parar e explicar com mais calma. Equilíbrio dinâmico. O que é importante saber é que, durante o equilíbrio, as concentrações disso aqui se mantêm constantes, tá? E eu vou ter sempre, ó, uma convertendo na outra,
mas tem um equilíbrio formado. Essas duas estruturas formadas por esse pulinho da dupla ligação, ela é um tautômero do tipo cetoenólico. Por que cetoenólico? Porque há um equilíbrio entre uma cetona e um enol, certo? Importante frisar, galera, quando tiver equilíbrio aldoenólico, o aldeído vai estar em maior quantidade. Então, se eu for lá, levar no laboratório, medir a concentração, quem vai ter mais? Vai ser o aldeído, ok? Já no equilíbrio cetoenólico, quem vai ter mais? Vai ser a cetona, que vai estar em maior quantidade, ok? Então, o capítulo termina por aqui. Vou fazer uns exemplos para deixar mais claro para vocês. Primeiro exemplo, galera. Deixa eu voltar aqui. Dados os compostos. Ó. Eu tenho esses compostos aqui e falou a seguinte pergunta. São isômeros somente as substâncias de fórmulas? Ó, então, vamos lembrar do conceito principal de isômero? Para ser isômero, o que tem que ter? A mesma fórmula molecular. Então, você vai contar os carbonos e os hidrogênios. Então, vamos lá. Contar para o primeiro, os outros já estão contados aqui. Ó. 1, 2, 3 carbonos. Então, C3. Tem quantos hidrogênios? 3 com 2, 5. Com mais 3 aqui, fazem 8. Tem 8 hidrogênios e tem um oxigênio. Então, essa é a fórmula. Se você repetir a contagem para toda, vai ver que a B tem C3H8O, porém, a C tem C3H6O. Então, a 3 não pode ser, aqui é 3, tá? Não é C, não. A 3 não pode ser uma estrutura de isômero dos outros. Por quê? Porque tem fórmula molecular diferente. Então, no caso aqui, são isômeros 1, 2 e 4. Unirio, questão 3. São isômeros funcionais. Ó. Isômeros funcionais, mesma fórmula molecular, porém eu tenho o quê? Eu tenho funções diferentes. Funções diferentes. Ó. Neste caso aqui, ó, CH3, CH3O, CH3COH. Esse carinha aqui é o quê? O álcool etílico ou etanol, certo? Met e et na posição 1O. Tanto faz, porque ela tem 2 carbonos, não precisa numerar. Vai ficar et, realmente ligação simples an, OH, ou etanol. E esse caso aqui vai ser o éter, um éter dimetílico. Então, quem são os isômeros funcionais? Eu tenho a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênio, porém eu tenho funções diferentes. Esse carinha aqui é um éter e esse carinha aqui é um álcool. Beleza? Letra B é a resposta correta aqui. Beleza? Ótimo, galera. Com a fórmula molecular C4H11N, são apresentados os seguintes pares de compostos. Ó, então ele passou vários compostos aí que são isômeros entre si e pediu para a gente classificar. Então, primeira coisa, ó, vamos classificar o primeiro. Ó. Eu tenho aqui o NH2 aqui ligado a essa cadeia. Vou colocar aqui diferente. Tenho essa cadeia. E esse NH2 está ligado agora em uma posição diferente. O que é isso? Posição diferente, isômero de posição. Beleza. Agora, ó, eu tenho aqui um átomo, que eu tenho um heteroátomo que está interrompendo a sequência de cadeias carbônicas. Nitrogênio, no caso, ó. Carbono, nitrogênio, carbono, carbono, carbono. Carbono, carbono, nitrogênio, carbono, carbono. Então, ó, tem um heteroátomo aqui, certo? E perceba que esse heteroátomo pode estar tanto mais para o lado, quanto exatamente no meio da cadeia. Certo?
Então, nesse caso aqui, é um exemplo clássico de quê? De metameria. Então, são metâmeros, tá? Outro exemplo, ó, eu tenho aqui a cadeia idêntica. Perdão, eu tenho a mesma função, só que eu tenho o que aqui, ó? Aqui eu tenho a cadeia principal linear, ou normal, como você pode chamar de ambas, normal ou linear. E aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Então, que tipo de isomeria é? Isômeros de cadeia. Beleza? Galera, então é isso, a aula de hoje. Uma aula que durou 27 minutos, desconsiderando aqui a correção dos exercícios anteriores. Bem rapidinho para nós. Façam praticando, tá? Enviem no prazo. Você já sabe enviar. Enviem no e-mail, por gentileza, para a gente ter esse controle de quem enviou, quem não enviou. E como sempre, estou à disposição de vocês. Não existe dúvida boba. Sempre é bom ter em contato. O que eu espero de vocês é sempre estudar e fazer exercício. Nós estamos trabalhando com exatas, né? Mais essa área de natureza. Então, exercício é um ponto principal na nossa química. Então, estudo é muito importante, ativo de aula é muito importante, mas treinar através de exercícios é crucial, ok? Forte abraço, fiquem com Deus.